nosso programa temos a honra de conversar com o designer gráfico e projetista Yuri Aguiar. Yuri, tudo bem? Bem, cara, prazer. Bem-vindo aqui ao Quintas com Quintais. Obrigado. Agradecer você participar para que você possa esclarecer melhor como é que funciona, né? Que você sabe que o programa aqui pela TV Alerj, ele tem esse objetivo de orientar e informar aquele núcleo de pessoas que gosta do carnaval, que vê no carnaval uma possibilidade de trabalho, só que está distante, está longe. Então, eu sempre trago esses profissionais que, entre aspas, ficam nos bastidores e não aparecem muito, para que as pessoas entendam que existe um universo muito grande de profissionais e mão de obra muito vasta que compõe toda essa mega produção que é o Carnaval Carioca e São Paulo também, né? Sim. Então, bem-vindo. Obrigado, prazer. E é importante também para a gente, né, ter esse reconhecimento, as pessoas conhecerem também como é que é a construção do carnaval, né, que não é só no dia do desfile, existe todo um processo, existem profissionais, e isso vai sendo construído ao longo de quase que um ano, né? Um ano todo, né? E você é o primeiro projetista que essa nova temporada aqui do Quintas na TV Alerj está trazendo. Então você hoje é o grande representante desse grupo aí grande de projetistas. Existem muitos projetistas? Você conhece muitos colegas dentro do ramo? Existem vários, assim, eu conheço, tem os mais famosos, né? Tem o Renato, né? Tem o Rainer. O Renato acabou migrando, hoje ele é hoje um carnavalesco, né? Do O próprio André Rodrigues trabalhou como projetista, hoje é carnavalesco. Né? Então, existem uma gama aí que começa com projetista, depois vai a carnavalesco, então também continua. Né? Então, você acha que esse é o caminho natural de um projetista de carnaval, de tanto fazer, de tanto entender, de tanto trocar ideia com o carnavalesco? Um dia ele pode alçar, como esses todos já alçaram, quem sabe, a condição de carnavalesco, né? Você tem essa pretensão? Tenho, assim, é um objetivo que eu tenho. Sempre gostei muito de carnaval, né? Escolhi trabalhar no carnaval, porque eu sempre tive esse sonho de estar ali, de participar, de construir. E acredito que sim, eu tenho esse sonho, esse objetivo, sim. É bom que vocês saibam, né? Vocês que aí são do carnaval, tem aqui um aspirante a carnavalesco. Eu já tentei dissuadi-lo da ideia. Eu falei, não vai. Mas tá difícil. E você começa quando? Onde? Estou falando assim, a tua vida profissional antes do carnaval. Eu sou formado em design, né? Sou um designer gráfico, com foco em games, animação, né? Efeitos visuais. E aí eu começo trabalhando em agências, em empresas, né, multinacional, assim, e aí surgem oportunidades assim, por eu sempre gostar de carnaval, sempre tive próximo ao pessoal do carnaval virtual. E ali eu comecei desenhando, aí tenho contato com o pessoal em enredistas, né? Eu conheci o Diego. Diego Araújo, um grande enredista do eixo Rio-São Paulo e Parintins também, né? A gente vai fazendo os amigos, né, e tudo aí vamos estão precisando de um desenhista ali, um desenhista aqui, aí a gente assim vai conhecendo as pessoas e vão surgindo oportunidades, convites, E quando você decide largar um trabalho, entre aspas, normal, para se jogar no carnaval? Quando teve aquela época da crise econômica, né, vamos dizer assim, que teve várias demissões, empresas fechando, aí eu fiquei sem emprego. Aí nesse momento eu estava em um crescimento legal no carnaval, me dedico um pouco mais. E aí a partir desse momento eu passo a trabalhar mais em casa, fazendo o carnaval e trabalhos para agências, o freela, né? Aí o carnaval passa a ser um 50-50 ali, né? E aí, ao longo do tempo, o carnaval vai ganhando mais espaço na minha vida, né? Então você, de casa, ia montando seus projetos, mandando... Carnaval e fora do carnaval, e ia meio que equilibrando, né? O carnaval foi tomando mais espaço. Ô Yuri, quanto de percentual a presença do projetista é importante em um barracão de escola de samba? É muito importante na hora de você passar o projeto, principalmente para a equipe de ferragem, própria escultura, marcenaria, porque ali você entrega as proporções, as projeções, a forma como você conhece, né? Que a gente trabalha. Eu faço um projeto, ele destrincho toda a alegoria, né? Em camadas, em parte, que às vezes a pessoa às vezes não entende, aqui, o que tem atrás dessa parede aqui? Como é que é essa parte? Aí eu separo tudo em camadas, né? E aí vou apresentando de uma forma mais clara para que eles possam ir conhecendo o projeto e o conhecimento total. E isso é a maior parte do processo, né? Vai sendo a construção. Uma orientação, né?
E quanto de percentual sai do projeto? Porque sempre existe, não, essa aqui vamos baixar. Ah, eu tenho uma É, peça parecida com essa que já está pronta, vamos encaixar sim. aqui. Acho que depende de casos em É, casos, né? Acho que no especial é praticamente quase que o 100%. Quando a gente fala de grupo especial do Rio de Janeiro, assim. uhum. Às vezes o acesso a gente tem sempre que ter uma No acesso adaptação. eu costumo dizer que É, o acesso é um Lego, né? é, Você puxa sim, daqui, bota aqui, vamos é. encaixar, coisa e tal. E quando a gente pensa em São Paulo é parecido, né? Quando você tem o especial de São Paulo é quase que o 100%, e quando vai para o acesso de São Paulo sempre tem essa coisa, já tem uma peça aqui, já tem uma coisa aqui, a gente vai montando. Yuri, e como é que você vê essa diferença, né? Ou se você acha ou não que existe uma grande diferença entre os projetos do Rio, não estou falando de altura, de Sim, medida, que eu acho que o grande público sabe que os dois espaços de desfile são totalmente diferentes, né? São Paulo é um espaço mais amplo, as alturas são mais favoráveis. Já fiz carro de 20 metros de altura em São Paulo, e aqui no Rio a gente consegue hoje chegar a 12 metros, que é a altura limite. Independente de alturas, como é que você vê a diferença artística dos projetos Rio e dos projetos São Paulo? a grande diferença é a questão da concentração, né? Aqui no Rio a gente tem que montar o carro no dia, né? Vamos dizer. E lá em São Paulo você tem mais tempo. Então é aquela Até coisa, 15 dias, né? aquela coisa do hidráulico, né? Tem que subir, tem que descer, tem que dobrar, tem que ser tudo muito rápido. Se vai encaixar alguma coisa, tem que ser muito simples, tem que ser uma coisa muito mais rápida de tanto de montar quanto depois do desmonte, né? Na dispersão. Acho que essa é a grande diferença, assim, da parte de vista do projeto, né? Em Tá, São e Paulo o projeto artisticamente, né? Que você está muito sim, envolvido no artístico, é evidente, né? Porque, por exemplo, vamos tratar nós dois aqui. Eu faço o meu desenho, sim, boto cor, faço, entre aspas, dentro de uma escala de 1:50 e mando para você. E aí você olha o artístico, aí você dá sempre a opinião, pô, tá legal, tá melhor até do que o grupo do ano passado, coisa e tal. Isso vai, vai nos dando assim um feedback bacana, né? sim, Porque você é o olhar que talvez um jogador tenha, né? sim. Então é sempre bom ouvir de você essas coisas. Ou então, eu não gostei disso, tá feio. Eu assimilo bem a crítica. Mas artisticamente, você no eixo Rio-São Paulo, como é que você olha as alegorias como um todo? A diferença é que o Rio, você tem, como você tem muita coisa da iluminação, acaba que valoriza um carro que tenha mais a cenografia. Então, em São Paulo acaba que tem muito mais o que a gente chama, brinca, o caixote, né? Que É, acaba que é um carnaval que é um pouco mais de escultura, mais de peça, mas acho que a diferença seria um pouco essa. Acho que a iluminação faz uma diferença muito grande aqui no Rio, do ponto de vista do projeto artístico. e você acha que São Paulo pode caminhar para um espaço com uma iluminação mais favorável? Aí depende do que a liga pensa lá, né? A gente Não, não mas isso eu sabe. estou falando assim, fora a liga, custos e orçamentos e Sim, contratos. acho que pode, depende muito do que eles pensam, né? Como o futuro para o carnaval, né? Como é que você vê a diferença artística? Você entende também que os carnavalescos de São Paulo têm menos projeção que os carnavalescos do Rio? Sim, acho que em São Paulo a figura do carnavalesco não é tão valorizada quanto aqui no Rio, né? Você tem grandes nomes do Carnaval de São Paulo, como o próprio Sidney França, você tem hoje o Jorge Jorge Freitas, Freitas, né? Você tem agora o Jorge Silveira, faz o sucesso em São Paulo e vem para o sim. Rio, mas sem dúvida não é como aqui no Rio, né? Que a figura do carnavalesco é a grande figura, né? O centro de todo o processo. Então, em São Paulo existem muito mais comissões, muito mais processos mais coletivos, né? Aqui no Rio, os processos são mais pessoais, né? Vamos dizer, Eu acho que o carnavalesco no personalistas. Rio ele consegue dar mais impor, no bom sentido, a sua personalidade artística nas escolas, né? Sim, Então você vê um trabalho do Paulo Barros, esse é Paulo Barros. sim, Você vê um trabalho do Renato Lage, o grande Renato Lage, que é uma referência do meu trabalho também. Aí você fala, olha, esse é Renato, né? Você sim, vê o próprio Sidney, né? Ele vai ser visto esse ano pela primeira sim. vez, o Sidney França, que já esteve aqui com a gente, falando sobre o Carnaval da Mangueira. Então, acho que é uma das peças mais esperadas esse ano no Carnaval do Rio, e é o Sidney França, né? Porque é uma aposta da presidente Guanaíra, né? E acho que toda a nação mangueirense está esperando esse resultado, né? E eu tenho certeza que vai ser muito positivo a chegada do Sidney.
E isso talvez seja um fator determinante também para poder criar essa adesão Rio-São Paulo, né? Essa permuta, essa troca, né? Abrir uma porta, né? Abre uma porta, né? Talvez o Sidney seja esse personagem que vai escancarar essa, essa interatividade artística no eixo Rio-São Paulo. Sim. Porque nós, do Rio, já frequentamos muito o Carnaval de São Paulo. Eu já fiz 7 anos eu já fiz mais de 10 carnavais, se não me engano, em São Paulo. Renato Lázaro já fez, Paulo Barros já fez, Alexandre foi campeão em São Paulo. Então, do Rio para São Paulo é muito mais comum do que São Paulo para o Rio, sem né? dúvida. E tiveram poucos nomes, né, que fizeram essa vinda para o Rio, né? E acho que o Sidney tem tudo para ser o nome para escancarar essa porta, como você diz, né? Realizar um grande trabalho e conseguir dar essa projeção, né? Do Carnaval de São Paulo aos olhos do Rio de Janeiro, né? É bom contextualizar que Sidney França é um grande artista de São Paulo, um carnavalesco que já ganhou várias vezes em São Paulo, e ele agora está na Mangueira, aqui no Rio de Janeiro, fazendo o seu primeiro carnaval na Mangueira, e tem o Yuri Aguiar como o seu braço direito na questão das alegorias, do acompanhamento. Então, por isso que eu citei o Sidney, que é uma figura que, sem dúvida nenhuma, repito, está sendo muito esperado artisticamente aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que vai dar certo. Ô Yuri, você desenha manualmente? Não, eu desenhava muito pouco, assim. Aí agora, conforme foi passando o tempo, né? Hoje é tudo digital, assim. Já vai direto. Já foi direto. O próprio quando eu tenho que fazer até um rascunho, alguma coisa assim, eu já vou direto no digital. Lá já abro o Photoshop. Já tem o olhar digital. E já vai embora. Não sei se você sabe, mas 97, 98, eu trabalhei durante quase 20 anos com um dos profissionais mais importantes para a minha carreira, que foi Daniel Rocha. É uma grande referência. Foi o primeiro projeto Exatamente. de alegoria que eu vi. O Daniel Rocha é uma referência dentro vamos falar do 3D no Carnaval, porque ele começou a criar, ele migrava, ele misturava, naquela época era mais lento, né? Então ele trazia de um programa, jogava para outro programa, então ele criou todo um método de trabalho para agilizar tudo isso, né? E o Daniel foi, assim, fundamental para que a minha carreira tomasse uma projeção nesse início de trabalho. Ele estava comigo desde do primeiro carnaval na Capixaba e Pilares. Eu conheci o Daniel com o Joãozinho 30, por isso que eu perguntei do desenho manual, porque o Daniel tem um desenho manual primoroso, né? O desenho do Daniel era nível Roberto Zaniewski mais, né? Detalhamento, anatomia. Então, sempre que posso, né? Apesar do Daniel ter optado por outro caminho, né? O carnaval não foi muito bom com o Daniel, pelo menos ele diz, e eu tenho certeza que foi mais por questão financeira, né? Aquela cultura que eu sempre disse, que é a cultura de não pagar, né? E acaba que o profissional se valorizando, diz, não vou ficar nesse lugar, porque esse lugar não me pertence, porque eu sou bom no que faço, sou o melhor, e, no entanto, não recebo. E aí o Daniel trilhou o caminho dele, e espero que ele esteja bem. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, Yuri, e logo depois a gente vai ver umas fotos para a gente poder comentar sobre o teu trabalho, tá bom? Tá bom. Voltamos já no Quintas com Quintais com Yuri Aguiar. Voltamos com Quintas com Quintais e eu sigo conversando com o designer gráfico e projetista Yuri Aguiar. Yuri, geralmente a gente coloca umas fotos aqui porque eu acho interessante a gente ilustrar o assunto, né, para o espectador poder entender que a gente está falando de 3D, Sim. a gente está falando de planta, a gente está falando de uma série de coisas que quem se interessa pode até ir anotando em casa para saber que programas, por exemplo, você trabalha hoje. Que programas você trabalha hoje? Cara, muitos. Cara, tem ZBrush, 3D Max, AutoCAD, Photoshop, Blender. Mas aí você vai migrando de um para o outro? Tem um que, cara, às vezes eu acho que é mais fácil você me dar o desenho. Aí eu olho ali e falo, pô, isso aqui é mais fácil eu começar por esse aqui. Aí esse daqui é mais fácil eu caminhar por aqui. Aí no final a gente junta tudo. Então, o caminho que você dá ao projeto depende de como eu mando para você, entre aspas, o meu Sempre a o meu planta rato, a gente fecha pelo AutoCAD, né?
A planta vai ser sempre lá. Mas quando a gente está falando de um projeto mais artístico, que é para você ver o teu desenho ali projetado, né, no 3D, a tua criação, aí tem que, às vezes tem caminhos, a gente vai misturando, né, programas até chegar naquele resultado que você vê. Ah, legal. Porque, na verdade, minha gente, o que o Yuri faz? Eu vou citar mais uma vez o meu exemplo com ele aqui. Eu faço o desenho e mando para ele. Só que ele já sabe as medidas que eu tenho das minhas alegorias que estão dentro do barracão. Por exemplo, esse ano na Porta Pedra, nós temos 4 alegorias. O Yuri já tem essa planta do ano anterior. Então ele vai pegar o meu desenho e adaptar naquele espaço físico que a planta está pedindo. Então, a margem de erro é muito pequena, porque ele trabalha dentro de uma realidade que já existe Sim. dentro da escola, né? E aí, nesse caso, às vezes a gente fala assim, pô, isso aqui tá passando, ó, isso aqui a gente não vai dar, vamos Isso aqui tentar não vai dar esse certo. caminho. Isso aqui... Que às Então eu vezes não consigo fazer o que você desenhou aqui, isso é impossível, não tem né? como, não cabe. Isso aqui Existe não vai isso, dar. ó, Mauro, ou Sidney, é impossível fazer o que você rabiscou aqui. Alguns casos, em realidade, é o que eu falo, às vezes no acesso a gente pensa assim, pô, tem a altura dali que a gente precisa sair é um pouco mais baixa que a gente tem no especial. Acho que isso cabe mais no grupo. O acesso sempre tem mais limitações, né? E os carnavalescos aceitam bem esse tipo de coisa? Não vai dar, não, quero que dê, vai, dá seu jeito. Eu nunca tive problemas com isso, não. Acho que, ainda bem, né? Eu nunca tive muitos problemas com isso, não. Sempre consegui lidar bem com isso, né? Sair Porque bem. tem carnavalesco que é assim, olha, se vira, eu quero assim e acabou. O carro é meu, eu faço do jeito que eu quero, você... Não. Existe, né? Tem, mas assim, ainda bem que hoje eu trabalho principalmente com você e o Sidney, né? Eles são bem compreensíveis, né? Acompanham bem o processo todo. Compreensível é ótimo, né? Mas acompanham bem, então sabem que os limites, né? Conhecem bem, né? Tá legal. Vamos ver umas fotos, então? Vamos lá. A gente começa com um projeto já prontinho, né? Essa eu chamo que é a completa, né? Uhum. Já é como a gente vê o carro inteiro, né? Tá o carro todo ali. Não tá em camadas, não tem... pra gente ver, ó, ele visto de cima, né, na planta baixa, ele é todo assim. E esses textos, essas orientações que você coloca, isso não é muito comum, né? Eu já tive plantas que não tinha nada disso. Ali você bota aí prever a elevação da benzedeira, corpo da árvore, espuma. Então eu acho legal. A planta não é só técnica, ela informa o artístico também. Eu acho importante ter o máximo de informações possível, né? Porque, querendo ou não, ele é um trabalho em equipe, né? O máximo que eu puder ajudar as outras áreas, né, do barracão, com a planta eu vou buscar. Ali, né? prever o encaixe dos galhos na parte traseira da alegoria para erguer os... Bacana isso, né? Engraçado que eu nunca tinha percebido tão assim. E aí, no caso, é o detalhamento que eu falo, que eu pego o carro todo e as partes mais complexas eu sempre vou mandando em separado, né? Conforme for precisando. Às vezes o escultor pede, pô, tem como você me dar a casinha lá em cima toda separador? Aí eu faço esse colorido, que é mais fácil para assimilar, né? Para identificar os elementos. Quer dizer, você faz a planta, o projeto como completo, um todo técnico, mas também você vai nutrindo, por exemplo, o escultor, olha isso, olha, como eu te peço, manda só o desenho do curupira, aí você manda as proporções do curupira. A própria planta, naquele caso ali, da primeira que mostrou, tem aquela que é só sem escultura, sem nada, né? Que eu te mandava, que é só o cilindro, só a base, aí são as camadas, né? Olha, essa foto é linda, né? Inclusive o nosso diretor Freitas foi o que ele mais gostou. Esse aí já é um projeto mais artístico, né? É um render artístico. É o resultado final, né? O resultado final já com teste de imaginando uma iluminação, né? Quer dizer, além disso, você talvez oriente até o iluminador. O que você acha disso? Já faço o artístico normalmente já entrego com uma ideia, né, de luz. Às vezes a gente conversa, né? Que cor, eu te pergunto, né? Que cor você quer a iluminação? Aí você me dá a cor, aí eu já vou lá e já tento projetar ali para você já saber como pedir, né? Esse foi da onde? Esse aí foi um projeto pessoal meu, que eu fiz como estudo mesmo. Ah, então guarda que eu posso usar ano que vem. Esse é um projeto para São Paulo, para o Danilo. Danilo Dantas, que hoje está na Nenê.
A Nenê de Vila Matilde, né? Isso. O Danilo já esteve aqui. Eu também tô. Esse ano é o outro projeto que eu tô fazendo Peguei também. o Danilo passeando no Rio de Janeiro e trouxe ele para cá. Esse é bem diferentão, né? Esse projeto foi para Florianópolis. Foi de 2023, se eu não me engano. E qual a agremiação? Copa Lorde. Pro William Tadeu, que é um amigo também que eu tenho desde a época de Carnaval Virtual, e aí eu sempre tô ajudando ele. Virtual, ele revela vários nomes, né? Sim. Você tem aí olha, esse, né? Depois a gente fala do Carnaval Virtual. Essa também é bem bonita. Esse foi né? a Cari, desse 2024, né? Ficou bonitinho assim, né? Ficou bem real. Bem próximo o resultado final. Muito bacana esse projeto. É bacana porque com esse visual os espectadores conseguem entender, né, Sim. de que a gente está falando aqui, né? Ô Yuri, falando um pouco do Carnaval Virtual, que a gente começou a pergunta anteriormente, o Carnaval Virtual ele revelou grandes nomes, né? Sim. Aí, por exemplo, o Jorge Silveira, que hoje é carnavalista do Salgueiro, o Rômulo Roque, figurinista, O André Rodrigues, o Diego Araújo, sim. que hoje é um grande enredista, né? Então, o Carnaval Virtual, que começou com uma brincadeira, né, se é que a gente pode chamar assim, vamos fazer aqui, Sim. coisa e tal, era onde os artistas iam... Virou uma grande categoria de base, né? Virou uma grande categoria de base, né? Você acha que, de base, você acha que hoje os dirigentes têm esse olhar? Eles vão lá, pô, quem é o cara? Às vezes eu não sei, né, tipo, se as pessoas têm essa noção, né, que de tantos que saíram de lá, né? O próprio Lucas Milato também, hoje na... Sim, na Unidos, UPM, né? São muitos nomes que saíram de lá. Às vezes eu não sei se as pessoas têm, não só os dirigentes, mas as pessoas em geral, né? Tem essa visão de que foi uma geração... É importante quem está em casa e gosta de carnaval, quer entender mais um pouco, dá um pulo lá no Carnaval Virtual, né? É uma disputa interessantíssima, ela se dá dentro da internet, evidente, né? Dentro do espaço. E aí você tem disputa de samba enredo, você tem enredos maravilhosos, aí você tem os figurinos, você tem os carros alegóricos, exatamente a mesma estrutura de um carnaval normal não, mas um carnaval não virtual, que é o Carnaval real, presencial, o carnaval real, com todos os quesitos e julgamentos, e brigas e troca de profissionais. E existe um desfile, né? Que os carros vêm descendo, passando, aí tem as alas também vêm descendo. Acho muito interessante, realmente o Carnaval Virtual tomou uma força muito grande nesse... foi onde eu comecei desenhando carnaval, vamos dizer, foi por ali. Falta talvez um patrocíniozinho aí que a gente tiver interessado, acho que vale a pena, até para premiar os campeões, premiar os que se dedicam a essa arte, vamos chamar assim, meio marginal, né? Que é muito importante para o próprio carnaval, né? Ele como você falou, dos pessoal do desenho, do enredo, tudo. Compositores também, de vários compositores que começaram por lá, que hoje ganham sambas no Grupo Especial do Rio, assim. É legal isso, você vê que... E aí eles gravam o samba, é exatamente igual o desfile oficial, só que a maneira de você assistir é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Yuri, quais são os seus projetos futuros? Você está hoje na Porto da Pedra e na Mangueira e Vai também, né? Vai e Nenê. E Nenê. Então hoje você está com 4 escolas. Uma em cada grupo, né? Que é como normalmente eu gosto de fazer assim, né? Uma por... É o máximo que você consegue assimilar em termos de trabalho? É a forma que eu gosto, assim. Às vezes tem um amigo que precisa de uma ajuda, alguma coisa assim, a gente vai e ajuda. Mas normalmente eu gosto de fazer assim, que dá para dividir bem ao longo do processo, né? Tem pessoas que começam antes, tem pessoas que começam depois, aí dá para... Quando vai começar o outro já terminou. Você vai ligando. Mas hoje você tem uma dedicação maior ao Barracão da Mangueira, que você é um profissional hoje que atende a Presidente Guanaíra com uma função específica dentro do Barracão, né? Essa função qual é? Eu trabalho ao lado do Cisne, né? Como acompanhando o processo de construção das alegorias, do Barracão, nessa parte sendo uma pessoa que auxilia ele nesse processo todo, né? Quer dizer, você já esse ano está como um assistente direto do Sidney França, na parte de interagindo projeto, com ferreiros, carpinteiros, escultores. Sim. Tá. E eles aceitam bem a tua presença no Barracão? Eu acho que você tem muitos embates lá? Não, até que
Não, até que eu me dou bem, assim, eu sou uma pessoa assim, que sou mais tranquilo, né, assim, de relacionamento, não sou uma pessoa muito, Beligerante. não, tento sempre resolver no diálogo, né, acho que é importante. E você acha que... Mas às vezes o Às diálogo vezes, chega no às vezes limite, chega né? no limite, né, A gente tem que dar. às Você vezes é tem daqueles que é que, calminho, coisa e tal, e quando mas explode, que é bom que as pessoas sabem, né, quando você tá, hoje ele tá, realmente tá, hoje ele tá. é, porque, Eu trabalhei numa escola de samba em São Paulo, que as pessoas falam, olha, se o boné do presidente estiver pro lado, não fala, porque ele está irritado. Quer dizer, então, a referência era o boné, né? Então, se o boné tivesse tão, você tinha que ficar observando. O boné tá para frente, o boné tá para trás. Quer dizer, o boné era uma bússola, uma entre referência, aspas, né? era uma referência do humor, né? E eu trabalhei aqui no Rio também com um grande presidente de escola de samba, que ele tinha um braço direito, né? E sempre que ele vinha ao barracão, que era numa data específica, era numa terça-feira, ele vinha na terça-feira e nós íamos na casa dele no sábado. Essa era a rotina desse grande presidente. O empregado dele, ele direto, né, o auxiliar dele direto ligava, hoje o presidente está uma luva. E aí, nesse dia que o presidente estava uma luva, a gente pegava todos os contratos, eu especificamente pegava os contratos todos que estavam pendentes e, presidente, os contratos. Ele estava uma luva, ele olhava, não, pode fazer, pode fazer, pode fazer. Pegando No dia, um bom humor, né? de bom humor. No dia que ele não estava de bom humor, a gente não botava nada, deixava para a semana seguinte, né? E eu vou te dizer, esse presidente nunca me negou absolutamente nada durante os 4 anos que eu fiquei na escola. Então eu tenho grande lembrança. Esse presidente chama-se José Carlos Monassa, que era o presidente da Viradora. Yuri, já estamos aí nos encaminhando para o final da entrevista. Eu quero te agradecer muito. Eu quero que você transmita à presidente Guanaíra toda a sorte do mundo, ao Sidney França também, toda a sorte do mundo. E, repito, foi um prazer grande recebê-lo, porque é esse tipo de entrevista que é o que move o Quintas com Quintais. A entrevista que esclarece, a entrevista que está tocando, sem dúvida nenhuma, alguém que está de longe, querendo entender esse universo. Sim. E pessoas como você que enaltecem isso dentro do nosso projeto. Mas aqui no Quinta a gente tem sempre uma pergunta para amarrar tudo isso. O que o Yuri Aguiar de hoje, responsável pelo projeto da Mangueira, diria para o Yuri Aguiar, ainda menino, lá no começo? Que para não se preocupar com o tempo, que as coisas vão sempre chegar onde tem que chegar. Eu era muito afobado quando mais novo. E eu fui vendo que quando você tem um objetivo, né, e uma capacidade, as coisas vão se acertar sempre. Que ótimo. Eu sou muito grato ao que você faz pelo meu trabalho, pelo trabalho da Pôr da Pedra. Eu tenho certeza que vamos continuar juntos por muitos e muitos anos. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sempre falei para você, né? Você me abriu muitas portas aqui no Rio de Janeiro, que era difícil para mim conseguir. E depois que comecei a trabalhar com você, as coisas deslancharam muito bem aqui no Rio e tenho muito a te agradecer. Nada, eu que te agradeço. Esse foi Yuri Aguiar no nosso Quintas com Quintais. E até semana que vem, aqui na TV Alerj, o canal do povo.